7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, informa que os professores do ensino municipal passarão por um curso de formação para, a partir desse ano letivo de 22, que ano que vem, lógico, né? Ministrar ensino religioso. É importante esclarecer que, conforme a norma da Base Nacional Comum Curricular, o material didático licitado para as aulas de ensino religioso deve apresentar coerência com a proposta pedagógica da rede municipal de ensino, visando a aprendizagem no sentido do fortalecimento do exercício da cidadania, também do favorecimento do conhecimento, ampliando olhares dos educandos com relação à diversidade religiosa, mantendo um diálogo interreligioso saudável que possibilite uma convivência pacífica e respeitosa. Pamela Bussolini, ensino religioso significa que teremos ensino religioso de todas as vertentes, né? Matrizes africanas, cristianismo, lembra mais, islamismo. Então, as escolas municipais passarão a ter na grade curricular esse tipo de ensino. O que você acha disso? Eu acho uma maravilha, né? O ser humano, né, e a religiosidade, a espiritualidade estão muito ligados. E no nosso país, né, a gente tem até aquele fenômeno lindo, né, ali na Bahia, onde as baianas, né, do candomblé ali lavam as escadarias lá da Igreja do Senhor do Bonfim, né? Então, esse respeito entre uma religião e outra. Então, ensinar sobre todas essas vertentes para as crianças, para os adolescentes. E, claro, incentivar o respeito, né, com a crença do outro é essencial. A gente está vivendo num tempo, né, de muito preconceito, infelizmente. A gente até debateu muito sobre isso durante a própria sabatina do André Mendonça, né? Muitas perguntas sobre a religião dele, como se isso fosse, né, um denominador decisivo para o trabalho da pessoa. Então, eu acho que ensinar, assim, todas essas possibilidades, todas essas religiões e, claro, incentivando o respeito, né, entre as pessoas, entre as suas crenças, é essencial. Quanto mais cedo começar, melhor. Fernando Tupan, o que você acha de ensino religioso nas escolas municipais aí? Olha, Paulo Caetano, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que, pensando nesse exato momento, seria uma boa, que vai acabar um monte de coisa nos próximos anos. Principalmente vai diminuir o número de ateus no futuro. Aí nós vamos ter um outro tipo de país mais voltado à religiosidade do que o que nós temos hoje, que é muito materialismo. Agnaldo Vieira. Eu acho, se for o ensino nas escolas, apenas você fazer não esmiuçar e nem colocar os fundamentos dessas religiões, né? Porque senão 8 anos, 9 anos não serão suficientes para você. Eu acho que você tem que colocar cada religião que representa, né? Mas o mais interessante é que no país, graças a Deus, não existem essas brigas religiosas ou grandes brigas religiosas entre os seus participantes, né? Isso, Oriente Médio, por exemplo, aí já a coisa já fica bem tensa, né? Ou na região da Irlanda, há tempos atrás, com o protestantismo, enfim, lá a coisa contra os católicos eram complicadas, né? No país aqui, pelo menos, vivemos em paz. Paulo, se você me permite rapidamente, já que falamos de prefeitura, de ensino, eu quero lembrar que acho que na quinta-feira ou na sexta, você trouxe à pauta aquele comentário do professor Edson Escabora a respeito da Petrônio Portela, que ele teria dito que lá o local para a polícia tomar cuidado, porque lá os filhos da classe média e classe alta. Ele falou os cidadãos maringaenses também. Eu não tinha visto... não, cidadãos, com certeza, Cidadãos. ele não falou, não. Mas aí eu fui ver a reportagem, que eu não tinha visto, até em que canal foi falado isso, né? Ali realmente ele perdeu a palavra, né? Talvez seria, olha, cidadãos de classe baixa, média e alta, né? Ele falou classe média e alta e deu todo aquele rebuliço e mesmo na própria entrevista, a seguir, ele fala no cidadão maringaense. Lá está o cidadão maringaense. Quando você fala cidadão, aí está todo tipo de classe representada, né? Mas nós temos aqui um problema em Maringá, que foi aí o populismo que o apresentador que estava falando sobre a matéria fez, né? Aí ele para
a notícia em si, o problema já nem passou a ser a Petrônio Portela e ele aumentar dizendo que estava segregando, enfim, eu estava dizendo que lá é lugar de gente bacana, então a polícia não poderia atuar. Mas eu lembro esse apresentador que, até nesse comentário, ele disse que ele era pobre. Não, porque eu sou pobre também, eu defendo a classe dos pobres, então só os pobres que tem que levar bala da polícia. Esse apresentador, ele ganha mais de 40 mil reais. Ele não é pobre. Ele tem um sobrado construído ali, novo, no Jardim São Silvestre. Esse mesmo apresentador, ele está construindo uma piscina de alvenaria. Não é aquelas caixas d'água que você põe no chão, não. Pobre faz isso. Agora, o rico constrói uma piscina na casa de alvenaria. Esse mesmo apresentador falar que é pobre, nunca foi pobre. Lá no tempo de Jandaia, mas aqui não. Esse apresentador tem uma chácara de lazer lá em Ivatuba. Então dizer que é pobre, isso não. E não tem problema nenhum a pessoa ter dinheiro, ganha honestamente com o seu trabalho, isso é louvável. Mas falar na televisão que é pobre, que não sei o quê, que está do lado do povo, que é pobre, não é não, porque não conseguiria ter todas essas coisas sendo pobre. Então assim, a gente tem que mensurar um pouco as palavras para não criar caso apenas para populismo. Eu vou voltar aqui. O Agnaldo Vieira tá indignado, ele tá nervoso. Eu vou voltar aqui. Paulo Vidigal, é o seguinte: a gente corre o risco do ensino religioso se transformar em doutrinação religiosa nas escolas aqui em Maringá? Eu não quero nem falar, não gostaria de falar especificamente sobre Maringá, do qual eu tenho muito respeito pela rede dos professores municipais aí, conheço muitos, sei do comprometimento deles com a profissão, mas vou ser bem sincero para ti, me preocupa a questão do ensino, da palavra ensino religioso na escola, né? Primeiro para a questão do Estado ser laico, né? A gente sempre diz isso, que o Estado é laico. Talvez se fosse o ensino contra a intolerância religiosa, talvez seria melhor. Como o Agnaldo bem lembrou aqui, a gente não tem o problema que alguns países têm com a questão de conflitos, grandes conflitos por causa da religião. Porém, a gente vive num país em que existe muita discriminação e muito preconceito, sim, com pessoas de religião, de matriz africana, né? Nós sabemos, né, correm os noticiários aí, o preconceito e a discriminação que tem com essas religiões. Então, talvez, é uma coisa, eu ainda quero amadurecer ainda o pensamento sobre isso, mas talvez seria interessante o ensino da tolerância e do respeito a toda e qualquer religião. Talvez, se esse for o objetivo, tudo bem, mas não dá para pender nem para uma religião nem para outra. Mas vocês não acham que discutir nas escolas Vocês sobre quem? todo... Vocês quem? Não, você e todos os meus colegas aqui. Vocês não acham que discutir sobre diversas religiões em sala de aula ajuda a esclarecer as pessoas sobre, vamos supor, igual você falou, as religiões de matriz africana e derrubar esse tipo de preconceito? É nesse ponto que eu queria chegar. Eu tive uma educação num colégio católico que tinha ensino religioso e ensinava sobre todas as religiões. O ensino religioso não ensina só sobre o catolicismo, ou só sobre o islamismo, ou só sobre outra religião, mas sim sobre todas. E se você fala em respeito, o conhecimento ele traz respeito, o conhecimento ele traz tolerância e, acima de tudo, a partir do momento que a gente ensina as pessoas, traz também o autoconhecimento para um cidadão melhor. Eu gostaria Colégio Marista ensina candomblé também? Ensina todas as religiões, Estudei lá, não tem vergonha de falar. Se for é interessante. Ensina todas as religiões. Ensina, na verdade, não ensina a religião. Mas é a história, não é? A história da religião. É ensino religioso. Isso é uma outra situação. Porque história sobre as religiões é uma situação. Agora você fomentar uma religião específica, quem quer realmente ser alguma coisa sobre cristão, então vai ter aula só sobre o cristianismo. Aí não há fomento. Decepa totalmente a história e faz com que as pessoas
sejam cristãs a partir daquela aula. Então, esse ensino em si, o que eu falei, a gente corre ou não o risco de doutrinação? Na minha opinião... Não há fomento. O preconceito... Na minha opinião, eu acho que não deve existir nenhum tipo de aula religiosa fomentando um tipo de religião em específico. Mas não é aula religiosa, Kim. Está ensinando sobre religiões, não está... Então, a história da religião. Você tem que praticar. Se for sobre a história, se for sobre a história, candomblé é isso, cristianismo é isso, islamismo é isso, sem problema nenhum. Eu acho que agrega informação, sim. Eu acho que a agregação faz com que as pessoas sejam informadas e ensinadas também, né? Mas não no aspecto de dar direcionamento para uma criança, um adolescente ou um jovem ter discernimento através dessa aula, falar assim, não, eu quero o cristianismo. Aí daí os pais é Islã, por exemplo. Aí não vai ter um conflito? Vai ter um conflito. E por isso que tem coisas que a escola, tem coisas que dentro da classe... Não é que aonde isso. Aonde isso? É algo esporádico. Agora a rezar, a pessoa é algo que pode acontecer. É algo que pode acontecer. Agora, a situação é o seguinte. Tem coisas que nós estamos terceirizando. Paulo, posso concluir? Pode concluir. Que pode, você deve concluir. De polarização tem coisas que tem que existir, tá? Como se for a história, trazendo a informação de como é e tal, de onde nasceu, toda aquela coisa, parte histórica, que tudo tem. Hoje, na sala de aula, tem tudo. Um direito, você fica no primeiro ano maçante, estudando história do direito, filosofia, sociologia. É um saco, mas é primordial e importante. Agora, você ensinar doutrinação, fazendo com que o jovem, adolescente queira ter um discernimento, que não tem discernimento no meu ver, né? Porque quem tem que fazer isso são os pais, na forma privada, eles que têm que fazer com que o filho seja doutrinado da forma como eles querem. Eles têm o direito de fazer isso, mas não a escola. Fica terceirizando a educação, principalmente espiritual, para as escolas. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é ridículo. Peraí, Neto. Peraí, Neto. Neto, se eu decupar o programa de hoje, você falou mais do que eu. Desculpa, Paulo. Pamela Bussolini. Paulo, acho que a gente precisa analisar e reconhecer que nós vivemos, né, numa sociedade e num mundo onde a gente divide, inclusive, o nosso calendário entre antes e depois de Cristo, né? E Cristo todo mundo sabe, Jesus Cristo abrange N religiões, né? Muitas. Mas, assim, tendo isso como foco, a gente percebe que as religiões, tanto o Islã, lá no Oriente e tudo mais, tem ligação intrínseca com a história. Então, eu acho que isso é importante, sim, ensinar as crianças sobre religião e dando, sim, essa abordagem histórica, para que elas conheçam essas religiões, elas entendam os porquês, né, até inclusive dos nossos calendários, das festividades. Na China tem, né, o Ano Novo já é diferente. Enfim, acho interessante, acho que isso pode quebrar, sim, preconceitos. E como eu disse no meu primeiro comentário, quanto antes, melhor. O conhecimento, como o Luiz Neto falou, né, quebra preconceitos. Então, é muito importante, acho que a gente deveria incentivar, sim, esse ensino. Neto. Eu só acho importante frisar, para o nosso ouvinte não ficar desinformado, é que não é pregar religiosidade, nem doutrinação, nem nada do tipo. Nós estamos fazendo um conhecimento histórico. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu estudei no colégio católico, onde tinha que orar o Pai Nosso e Ave Maria no começo da semana, e eu sou evangélico. E oração em Islã, não? Não, mas é porque é um colégio católico. Um colégio católico. Exatamente. É opção de você pagar para o seu filho. O humanista, então, tá certíssimo. De você pagar trazer seu filho. a história das religiões. Mas quem, Rafael? Quem, Rafael? Você foi lá público lá. Quem, Rafael? Nem um pouco. Vamos falar o nome uma vez só e vou cortar o microfone. E outra coisa, ensinar religiosidade não faz eu ser.